saudamos o povo dessa feira na santa paz do nosso Senhor Jesus. Viemos a esse lugar trazer uma palavra, a palavra de Deus, a palavra do arrependimento, a palavra certa para nos salvar de uma geração adúltera e pecadora. E a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se ao pé dele muita gente, de sorte que entrando no barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muita coisa por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, mas vindo o sol, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre espinhadeiros, e o espinho cresceu e sufocou aquela semente, e ela tornou-se improdutiva. E a outra parte caiu em boa terra, e produzindo deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. A palavra de Deus fala que a semente do Evangelho foi semeada em milhares e milhares de corações desse mundo todo. Em alguns corações, aquela que caiu na beira do caminho, a pessoa que ouve a palavra e despreza, não dá valor. Então vem o maligno e tira aquela palavra do coração da pessoa. A outra pessoa é a que ouve até com alegria, recebe o Evangelho, mas não tem raiz em si mesmo, porque o coração é terra de pedra, é a pedra. E então, vindo a perseguição, que logicamente tem por causa do Evangelho, logo se ofende e abandona o Evangelho. E a outra semente que caiu no meio de espinhadeiros é a pessoa preocupada com as riquezas desse mundo, a sensação falsa que a riqueza dá. Ele se preocupa com o dia de amanhã, em acumular riquezas nesse mundo, e a semente mingua e morre. Essa é o que foi semeada entre espinhadeiros. E a outra pessoa que ouve a palavra e tem um coração fértil, uma boa terra, e produz fruto, um a 60, outro a 30, outro a 100. Essa palavra se relaciona com o Evangelho de Jesus Cristo, que é mais um vinagre do que um mel. Sim, a palavra de Deus é mais vinagre do que mel. Os prazeres desse mundo você não pode ter, do adultério, dos vícios, do álcool, da prostituição. O pecado é tão saboroso aos olhos das pessoas, que quando vem o Cristo com as suas exigências, o povo recusa. O povo não aceita um Cristo que não aceita você ter sua esposa e mais a outra esposa e outra esposa e outras amantes. Cristo não aceita, é um homem e uma só mulher, um casal. Assim o povo já por aí, não adulterarás, por esse mandamento o povo já sai fora da linha, porque tem tantas mulheres sobrando por esse mundo, eles acham que tem que pegar toda para si quanto puder. Então eles não respeitam o Cristo no adultério. Não furtarás. Eles veem a oportunidade que os políticos têm, dizendo um provérbio político: quem parte e reparte e não fica com a maior parte é bobo ou não tem arte. É assim o provérbio dos políticos, é assim. E então, seguindo pela porta estreita que Cristo exige para a salvação, a semente plantada num coração que tem cobiça e ganância, ela vai morrer, não vai para frente. A semente plantada em coração de pessoas que não aceitam sofrer por amor de Jesus, negar os prazeres desse mundo por amor de Jesus, negar os seus pecados por amor de Jesus. Eles acham que é muita exigência, é pedir demais para o ser humano. Então eles recusam essa palavra e abandonam. Mas somente uma pequenina porcentagem insignificante dos seres humanos que aceitam, mesmo grande dificuldade, sob
grande negação dos seus prazeres, produzir frutos para Jesus Cristo. Por isso, numa igreja, quando se prega a campanha de prosperidade, riquezas e glórias, cura, libertação, lotam de pessoa, mas se você fala da pureza, da santidade, da sã doutrina, esvazia a igreja. Eles querem, venha a nós, mas a vós nada. Então a humanidade é o coração perverso, enganoso, raça de víboras, geração adúltera e pecadora, que se tem prazer no pecado e não na santidade. Veja vocês aí que assistem na internet, veja lá quantas pessoas passam aqui para nos saudar na santa paz do nosso Senhor Jesus. No vídeo passado teve um homem que veio aqui, um mendigo de rua, deficiente mental, ele que vem saudar, ele que vem, e no caso alguns bêbados que estão fora de si, vêm nos saudar com a paz do Senhor Jesus. Todo homem, o seu juízo normal, foge de Jesus Cristo, passa longe, e os crentes dessa cidade, se dizem crentes, passam, não saúdam, viram a cara, porque a verdade amarga que eu prego ofende eles. Sim, porque a igreja que pede dinheiro para as pessoas não é de Deus. Porque eu sou um homem pecador, eu criei meus 4 filhos com o suor do meu rosto, sem pedir esmola para ninguém, e Deus que é santo vai mandar seus servos pedir esmola para construir a igreja, para custear a obra dele, pedir esmola para pecador? Isso é uma blasfêmia, irmão. Portanto, a igreja que pede esmola para as pessoas não é de Deus, porque se ela fosse, Deus a sustentaria. Essa é a verdade. A nossa igreja não pede esmola para ninguém, Deus a sustenta com abundância, e glória a Jesus por isso. E então essa palavra da porta estreita, do coração de pedra que não aceita as exigências de Cristo, então no coração, veja lá se o seu coração é boa terra, que produziu fruto, um a 60, outro a 30, outro a 100, esse é aprovado por Deus, porque todos os seres humanos serão provados, e a maior parte reprovados, porque se suas obras são de madeira, feno, palho, capim, Deus as consumirá no seu fogo abrasador. Mas se suas obras são de ouro, ó pecador, se suas obras são de ouro, Deus vai queimar, mas o ouro queimado continua sendo ouro. Então ajunteis tesouro no céu, onde a traça não come, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E os crentes das igrejas evangélicas, eles ajuntam tesouro na terra, porque Jesus lhes tornaria rico para depois mandá-lo para o inferno. Ele disse que é mais fácil um camelo passar por fundo do bagulho do que um rico entrar no reino dos céus, porque a riqueza de alguns é a causa da miséria de muitos. Os ricos roubam os pobres, as suas leis fraudulentas, prejudicando os trabalhadores. Então a palavra de Deus tem falado sobre os semeadores. Eu semeio a palavra de Deus há 27 anos, dei alguns frutos nesses 27 anos, mas a maior parte delas se tornou infrutífera. O sangue de Jesus derramado, a maioria foi inútil por uma geração adúltera e pecadora, que segue caminhos pecaminosos. Visto que Deus não castiga o pecado dos pais, os filhos pegam o mesmo caminho do pecador dos pais. Então essa palavra é verdadeira. A semente que caiu no coração de pedra não produz fruto, a que caiu no meio de espinhadeiros não produz frutos, a semente que caiu na beira do caminho não produz frutos. Os frutos de Cristo são raríssimos na face da terra. A maioria dos seres humanos segue por porta larga, custeando o joio que está plantado no seu coração perverso e enganoso. Mas Cristo Jesus estende as mãos, pois Jesus morreu de braços abertos, chamando assim os pecadores que querem se arrepender, aqueles que querem vir herdar o reino dos céus, não importa quanto sofra, não importa quão difícil é entrar nos caminhos de Jesus Cristo para a salvação.
Deus envia sofrimento e angústia, não mais daquela que você possa suportar. E com a angústia vem também o livramento. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele olha para a terra e vê os seus filhos, e vê também aqueles que não são seus filhos, aqueles que desprezam a sua obra, que jogam as suas palavras para trás das costas, pessoas que olham só para si mesmo, que nem os 10 leprosos. Somente um leproso voltou, glorificando a Deus por ter curado. Os outros 9 foram curados para o inferno, porque as pessoas querem as riquezas do mundo, as pessoas querem o prazer nessa carne pecaminosa, mas a santidade, a justiça, o amor e o perdão é esquecido. E então Jesus semeou naqueles tempos, e nós continuamos semeando a palavra de Deus, mas estamos surtindo pouco resultado, porque a maioria quer a porta larga. A pessoa que ouve essas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha, correu os rios, combateu a chuva e o vento, e aquela casa não caiu, porque os alicerces estavam colocados na rocha, que é Jesus Cristo. Mas as pessoas que ouvem essa palavra e não a praticam, é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia, correu os rios, combateu a chuva e o vento, aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. As pessoas não têm alicerce em Jesus Cristo, eles são interesseiros pelos bens dessa terra. Homem de Deus, foge do prazer do dinheiro, as riquezas, as glórias desse mundo, que no momento te dão prazeres na sua carne, no fundo o mundo te remorderá como vermes de fogo no lago de fogo, onde você morará eternamente. Arrependa-se e venha a Cristo, Ele te salvará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade amarga, que nem um amargo remédio que cura, mas a doce mentira que a humanidade prefere, essa te levará para as profundezas do inferno. Mas glória a Jesus por haver alguém ainda que pregue a verdade, alguém que tem amor ao sofrimento por causa de Jesus Cristo. Se você é um cristão e não está sofrendo, você é um bastardo, porque você não é participante da disciplina que Deus dá em todos os seus filhos. Deus bate em quem Ele ama. Já o provérbio humano é o contrário: quem ama não bate, mas Deus bate em quem Ele ama, Ele corrige. Arrependa-se, pecador, e venha a Cristo, Ele te salvará. Paz do Senhor seja com aquele que aceitou essa mensagem. Amém.